Gente, eu já falei sobre 5 personagens sombrios da Bíblia, mas esta é a sequência paranormal na qual vamos examinar alguns relatos ainda mais estranhos na Bíblia, que muitas vezes são ignoradas por serem tão chocantes. Nesse relato provocante, nós vamos falar de fantasmas, dos espíritos malignos, de Deus, um serpente que cura e até talvez de OVNIs. Na Bíblia, gente, é verdade. Nove, o emissor do diabo. Em toda a Bíblia, feitiçaria, invocação de demônios e praticamente tudo relacionado à magia é proibido. No livro 1 Samuel, o favor de Deus não apenas é retirado do rei Saul, mas um espírito maligno do Senhor foi enviado a Saul. O Senhor enviou um espírito maligno para atormentá-lo. No livro dos Juízos, a relação de Abimeleque com os siquemitas fica sombria quando um espírito maligno enviado por Deus lança sua influência. Essas passagens bíblicas são o oposto de alguns pontos de vista e, por vezes, são ignoradas e reinterpretadas para evitar uma repercussão perturbadora. 8. Prostituição alegórica. Não importa como você decide interpretar a Bíblia, fica bastante claro que quando Deus quer marcar a posição, tudo vale. Apesar do Novo Testamento encorajar os fiéis a não se prenderem a um jugo desigual com os infiéis, porque a luz não tem comunhão com as trevas, nos tempos do profeta Oséias, Deus estava preocupado com a descrença e instruiu o profeta não apenas a pregar sobre o perigo da corrupção e dos desvios, mas a se casar com uma prostituta como símbolo da infidelidade de Israel, juntamente com seu plano de redenção. 7. Dupla responsabilidade. No livro de 2 Samuel, é dito que o rei Davi foi incitado pelo anjo do Senhor a fazer um censo de Israel contra a vontade de Deus, que levou a uma grande onda de retaliação letal contra os israelitas. Embora isso pareça provocação, 1 Crônicas identifica Satanás como aquele que incitou o rei Davi a fazer o censo. Existe uma diferença narrativa fascinante entre os dois relatos. E até hoje a Bíblia identifica tanto Deus quanto Satanás como a causa das ações infelizes de Davi. O aparente conflito não só gerou debate, como levou a algumas conspirações e concepções bastante perturbadoras. Seja como for, a identidade do anjo do Senhor continua sendo um mistério. 6. O mistério dos Nefilins. Gente, eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz chamado 5 personagens sombrios da Bíblia, quando eu falei sobre Og, rei de Bazã. E em uma reviravolta que não perde nada para a temática de Star Wars, a Terra pode ter sido habitada por outra espécie de seres avançados, um pouco diferentes dos humanos. E essa segunda espécie aparece na Terra em um passado descrito em Gênesis 6:5 e em várias outras passagens do Antigo Testamento que descrevem como os Nefilins estavam na Terra naqueles dias e depois também quando os filhos de Deus vieram aos filhos dos homens que lhes deram filhos. O mistério dos Nefilins nunca foi totalmente resolvido, mas muitos estudiosos da Bíblia consideram eles como híbridos de anjos e humanos. 5. Caça subterrânea de leão na neve. Em um dos relatos bíblicos mais estranhos e aparentemente mais aleatórios,
o guerreiro Joiadá, filho de Benaias, é descrito como um valente lutador de Cabzeel, que se envolveu em grandes façanhas. Além de enfrentar tribos inimigas, ele era conhecido por ter ido para uma caverna em um dia de neve onde matou um leão. E, gente, esse acontecimento está na lista porque hoje em dia os nossos tempos mudaram. E hoje em dia, nos tempos modernos, caçar um animal selvagem dessa maneira é considerado antiético, mas ele era valorizado como um dos homens poderosos do rei. E em uma estranha continuação do trecho que se parece mais como um currículo, ele também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura, ao pegar a lança do homem e usar essa lança contra ele. Após esses eventos, um dos guerreiros do rei teria matado 300 homens com uma lança. 4. Rodas voadoras que parecem com OVNIs. O profeta Ezequiel oferece um dos relatos mais fascinantes de todo o Antigo Testamento, como uma descrição assustadoramente moderna de veículos voadores. Ezequiel viu descer pela atmosfera da Terra um veículo que continha rodas dentro de rodas. Seres com rostos parecidos com humanos e tinham pernas com aparência de bronze e rostos brilhantes. A chocante descrição de Ezequiel destaca o fato de que as rodas subiram com a nave e não giraram. 3. Falando com os mortos. No livro 1 Samuel está descrito a visita do rei Saul à hoje famosa bruxa de Endor, que chama então o espírito de Samuel. A prática da necromancia é proibida na Bíblia, mas Samuel realmente ele voltou como um fantasma ou espírito. As implicações desse acontecimento bizarro da Bíblia são variadas. E, gente, isso aí não terminou bem para Saul, porque a morte iminente foi prevista pelo espírito de Samuel. E o mais perturbador é que Samuel pergunta a Saul: por que ele me incomodou ao me trazer aqui? 2. Assassinatos no Novo Testamento. Existe um abismo entre a natureza prolífica dos assassinatos do Antigo Testamento pelo anjo do Senhor e o regime de paz no Novo Testamento. No entanto, no livro de Atos, Ananias e sua esposa Safira mantiveram para eles mesmos uma parte do dinheiro de uma venda de uma terra que eles tinham. E eles queriam dar uma parte para a igreja. Mas como eles mentiram, porque eles falaram que deram tudo e em vez disso só deram uma parte, eles foram repreendidos pelo apóstolo Pedro por mentir ao Espírito Santo. E eles os dois foram mortos imediatamente e levados embora por 3 homens jovens. E aí, gente, espalhou o temor do Senhor e terror pela igreja toda. Primeiro, a serpente da cura. Nos relatos no livro de Números, uma praga de cobras havia assolado os israelitas e estava mordendo e matando muitas pessoas no deserto. E Deus instruiu seu profeta Moisés a fundir uma serpente de bronze e colocá-la no alto de uma haste fincada no chão. E claro, bem à vista para todos verem. Em um estranho acontecimento com aspectos quase mágicos, as pessoas foram instruídas a olhar para a cobra se fossem mordidas. Aquelas que eram atacadas e olhavam para a imagem, quer dizer, a serpente de bronze, teriam se recuperado, enquanto aquelas que não procuravam a serpente de bronze como um antídoto metafísico
morriam. Diz aí embaixo o que você gostou mais desses 9 acontecimentos muito estranhos na Bíblia. Fala pra mim. Eu quero saber qual é seu preferido e o porquê. E não se esqueça de assistir esses vídeos muito legais aqui e se inscreva no canal aqui. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.